Bem-vindas e bem-vindos à nossa exploração de hoje. Isso mesmo. E o foco é bem prático. Como é que a gente pega o autoconhecimento, o trabalho em equipe e transforma isso em ação, lá na escola? Se nos módulos anteriores a gente olhou para dentro, né, com a metacognição, e para o lado, com a formação colegiada, Exata. este módulo 3 parece que é onde tudo se amarra, onde as peças se juntam. Então, nossa missão aqui é tentar entender como essa fusão acontece e o que ela pode gerar no dia a dia. Vamos lá? Vamos. É exatamente isso. Este módulo, ele é apresentado como um momento de síntese, sabe? De transformar a reflexão e a colaboração em algo mais palpável. Certo. E a peça central que ele propõe é a criação de um plano de intervenção pedagógica reflexiva, o PIPR. PIPR. Isso. E a ideia-chave é que não seja só mais um papel, mais um documento burocrático, entende? Mas uma construção, autoral mesmo, que nasce da realidade da experiência de quem está lá, ensinando. PIPRR, Plano de Intervenção Pedagógica Reflexiva. Gostei do nome. Parece algo com força, né? Que envolve um processo pensado. Não se trata de criar algo gigantesco toda vez, né? Não, de forma alguma. A ideia de pequenas mudanças com potencial de grande impacto parece ser bem importante aqui. Perfeito. O valor está muito mais na profundidade da reflexão e na clareza da intenção do que necessariamente no tamanho da ação. O módulo até guia a construção desse PIPR assim, em 5 etapas. Usa uns textos curtos de apoio, uns quizzes, sabe? Umas autoavaliações. Ah, interessante. E os objetivos são claros. Primeiro, conectar esse autoconhecimento com a colaboração dos colegas. Segundo, elaborar um projeto que una essa análise, essa reflexão com alguma inovação. E terceiro, desenhar um plano, um jeito rigoroso de avaliar se as ações que foram pensadas, se elas funcionam na prática. Entendido. Então, vamos mergulhar um pouco mais nisso. Como é que essa articulação entre o eu reflexivo e o nós colaborativo acontece na prática, especialmente para construir esse tal de PIPR? Ótimo ponto. A base, ela continua sendo a metacognição. Quer dizer, o professor entender como ele mesmo aprende, como ele ensina, como ele planeja. Certo, o olhar para dentro. Isso. Só que essa análise, que começa individual, ela ganha uma potência enorme quando é levada para o diálogo com os colegas. O material até dá exemplos da química. Ah, legal. Ensinar conceitos que às vezes são áridos, né? Tipo reações químicas, equilíbrio. Isso se torna mais efetivo quando o professor combina a reflexão dele, sozinho, com estratégias que foram discutidas em grupo. A troca de repertórios de experiências gera novas formas de ensinar e de avaliar também. Faz sentido. Um complementa o outro. Exato. E o PPIR, nesse cenário, ele não é só um plano de aula. Melhorado, é um projeto que exige essa articulação. Ele acaba sendo uma prova, sabe, da capacidade do professor de ir além do currículo básico, de reinterpretar e de elaborar propostas com autonomia. E falando em PPIR, o que define ele conceitualmente? Quais são as bases teóricas que sustentam essa ideia? Boa pergunta. O PIPR é definido ali como um instrumento de autoria docente, que articula justamente isso, metacognição e formação colegiada. É um processo cíclico, analisar um desafio real da prática, planejar uma ação, agir e depois refletir sobre essa ação. Tem um caráter muito forte de autoformação e de transformação. Cíclico, gostei disso. E ele se ancora em alguns referenciais importantes que o material cita. Flavio e Zimmermann, para metacognição e autorregulação, Nova e Perrenot, para essa dimensão colegiada, do trabalho em conjunto. Ah, clássicos. Sim. Sean, claro, com a ideia do profissional reflexivo. Rodrigues, um trabalho mais recente, de 2023, sobre a autoformação metacognitiva e colegiada, e até Edgar Morin, com a questão da complexidade e da necessidade do pensamento crítico. O mais fascinante, eu acho, é como o PIPR tenta pegar essas ideias todas e integrar numa proposta contextualizada, crítica e colaborativa para a escola. A base teórica é robusta. Mas vamos para a prática.
Como é que se elabora um projeto que realmente consiga integrar essa reflexão individual com a inovação que pode vir do coletivo? Imagino que aqui esteja o pulo do gato, né? Sem dúvida. É um ponto crucial. A chave que o material aponta é ir além de simplesmente repetir métodos prontos, sabe? É desenhar caminhos próprios, valorizando tanto a trajetória de cada um quanto a força do grupo. O próprio planejamento vira um espaço de aprendizagem. E para ajudar nisso, o material sugere algumas ferramentas bem interessantes. Ferramentas. Que tipo de ferramentas? Uma delas é um checklist de planejamento metacognitivo. Um checklist? Isso não corre o risco de ser só mais burocracia? É um risco, claro. Mas a ideia aqui é outra. Não é para ser um formulário para preencher por obrigação. É para ser um guia, um roteiro para tornar o planejamento mais consciente. Ele provoca o professor a pensar e a explicitar os objetivos de aprendizagem, as estratégias que ele vai usar e, um ponto-chave, como ele vai observar, coletar evidências de que os alunos estão aprendendo. Entendi. Por exemplo, um item do checklist pode perguntar assim: você planejou uma estratégia metacognitiva explícita para os alunos? Isso lembra que ensinar a aprender faz parte do nosso trabalho, né? Tira o planejamento daquela coisa de só cumprir tabela e traz para o campo da autoformação. Faz sentido. Um guia para pensar sobre o próprio pensar, sobre o planejamento. E o que mais? Que outras ferramentas aparecem? Outra ferramenta que me pareceu central é a rúbrica de micropráticas. Rúbrica de micropráticas? Isso. Ela funciona como um espelho qualificado. Permite que o professor ou até o grupo de professores analise uma prática específica de sala de aula, mas de forma estruturada, focando na observação, na análise, sem julgamento, sabe? Com curiosidade profissional mesmo. Um espelho. Interessante. E para quê? Qual o objetivo? O objetivo é investigar o que está funcionando bem, o que talvez precise de ajuste e como as decisões pedagógicas que a gente toma impactam a aprendizagem dos alunos. A rubrica ajuda a direcionar o olhar. Direcionar para quê, por exemplo? Para questões como: minha aula está mais focada em passar conteúdo ou em construir compreensão? As instruções que eu dou são claras? Os alunos sabem o que fazer e como? Eu estou prestando atenção nos sinais que eles dão durante a aula? Se estão aprendendo, se estão com dificuldade? E, muito importante, eu estou ensinando explicitamente meus alunos a pensar sobre como eles aprendem. Questões bem diretas. Sim. E a ideia é usar essa rúbrica em diferentes momentos. Antes, no planejamento, para já pensar nesses pontos. Durante a aula, se possível, para guiar a observação. E principalmente depois, na reflexão sobre a prática. É bem a linha do Sean, do profissional reflexivo que aprende com a própria ação. E como essa rúbrica é organizada? Sem precisar detalhar tudo, mas qual a lógica dela? Ela se estrutura em alguns eixos, que são como dimensões importantes da prática. Por exemplo, tem um eixo sobre o foco no conteúdo. Avalia se a aula está só cobrindo o programa, que seria o nível mais inicial, ou se busca compreensão, ou se chega ao nível mais avançado, onde os alunos usam e transferem aquele conhecimento. Entendi. Uma progressão. Exato. Outro eixo é a clareza da instrução. Vai desde explicações meio vagas até uma modelagem clara do raciocínio, dos critérios de sucesso. Tem um eixo sobre a metacognição do próprio professor. Ele percebe o que está rolando na aula e ajusta a rota, ou segue o plano sem olhar para os lados. E outro eixo fundamental é o ensino de estratégias aos alunos. Isso acontece? É só mencionado de vez em quando ou ensinado de forma explícita, prática? 4 eixos, então. São esses 4, cada um com níveis de progressão, inicial, intermediário e avançado ou autônomo. O material detalha bem o que significa cada nível. O legal da rubrica é que ela ajuda o professor a se situar, sabe? Ver onde ele está e o que pode desenvolver. Ela não dá receita de bolo, mas dá critérios para pensar. E para tornar isso mais concreto ainda? Para fechar esse ciclo de observação e reflexão, o material sugere uma coisa bem prática. Um registro rápido depois da aula, chamado 3-2-1. 3 evidências de aprendizagem que você observou nos alunos,
2 ajustes que você pensa em fazer para a próxima aula ou para a próxima vez que for trabalhar aquele tema e uma pergunta ou um insight que surgiu para você levar para discutir com os colegas na comunidade de prática, a COP. Isso ajuda a transformar a observação em decisão, em próximo passo. Comunidade de prática, a COP. Esse parece ser o lugar onde a colaboração acontece de forma mais estruturada, digamos assim. Exatamente. E essas ferramentas que você mencionou, o checklist, a rúbrica, como elas se conectam com a ideia de autonomia do professor? Não tem um perigo de virar só mais papel, mais tarefa para cumprir? É uma ótima pergunta. E o risco existe, sim. Mas a COP, esse grupo de colegas que se encontra para refletir e aprender juntos sobre a prática, é fundamental para evitar isso. É lá que as reflexões individuais, que podem ter começado com a rúbrica ou checklist, são compartilhadas, aprofundadas e podem virar ação coletiva. Então a COP é o motor. É um motor importante. E é justamente essa capacidade de refletir, decidir e agir sobre a própria prática, mas em diálogo com os pares, que autores como Nova ou Contreras chamam de autonomia docente. Não é fazer o que quer sozinho, mas construir caminhos com responsabilidade e colaboração. O PIPR seria então a materialização dessa autonomia construída coletivamente. Entendi. Autonomia com colaboração. Isso. Mas o material é realista. Ele alerta para algumas armadilhas. Que seriam? Por exemplo, reuniões de COPI que viram só desabafo, sabe? Conversa solta, sem foco, sem encaminhamento prático. Uma reflexão metacognitiva que fica muito no eu acho que, sem se basear em evidências, em observações concretas da sala de aula. A falta de dados. Exato. Ou então, muita crítica, mas pouca proposta de ação. Ou ainda, aquela tendência de só culpar fatores externos, a família, o sistema, os alunos, sem olhar para o que pode ser feito na própria prática. E como fugir dessas armadilhas? O material dá sugestões práticas para as reuniões de COPI. Definir pautas claras, ter um objetivo para cada encontro. Para análise, usar evidências. O que foi observado na aula? Como foram os trabalhos dos alunos? Para ação, focar em coisas pequenas, testáveis. E cultivar uma postura de agente, sabe? O que nós podemos fazer nesse cenário? Agente não vítima. Gostei. E dentro dessa dinâmica toda da COP, da autonomia, como entra a questão da equidade, da inclusão? O material toca nesse ponto? Toca e apresenta como um ponto central. Uma COP que funciona bem, segundo o texto, é aquela que valoriza as diferentes vozes, as diferentes experiências dos professores, que transforma essa diversidade em riqueza formativa. Certo. E essa mesma lógica precisa se refletir na sala de aula. O material sugere coisas bem concretas para isso. Como o quê? Por exemplo, garantir que a facilitação das reuniões da COP seja rotativa, para que diferentes pessoas e perspectivas conduzam a conversa. Usar dados da escola, das turmas, mas de forma desagregada, olhar por turno, por perfil de aluno para identificar onde estão as maiores dificuldades, as desigualdades. Olhar com lupa, né? Isso. Pensar em acessibilidade desde o começo do planejamento da aula, prever legendas, dar tempo extra, cuidar do contraste visual, usar diferentes formas de apresentar o conteúdo, não como um remendo no final, mas como parte do design. E valorizar o conhecimento que vem da experiência prática de todo mundo, como defendem autores tipo Tardif, Novoa. A mensagem é forte. Promover equidade não é um extra. É parte essencial de uma prática que se quer reflexiva e colaborativa. É um compromisso ético. Fundamental mesmo. Bom, então depois desse processo todo, diagnóstico, planejamento, ação, usando as ferramentas, colaborando na COPIP, pensando na equidade, como é que o professor ou o grupo sabe se o PIP-RR deu certo? Se gerou alguma mudança positiva? Como funciona a avaliação disso tudo? Aí a gente entra na terceira fase do ciclo do PIPR. Avaliação e monitoramento. E o ponto-chave aqui, que o material reforça, é que essa avaliação tem um propósito formativo. É para aprender e melhorar. Não é para punir nem para classificar ninguém. Ok, avaliação para aprender. Exato. E o processo tem etapas que se conectam.
Primeiro, um diagnóstico bem feito. Identificar um desafio pedagógico que seja real e importante na sua prática, baseado em evidências, dados de avaliação, observações, conversas com alunos e, idealmente, validado com os colegas da COP. Começar pelo problema certo. Isso. Depois vem o planejamento das ações. O que vai ser feito, quem vai participar, quando, com que recursos. E aqui é importante incluir explicitamente o ensino de estratégias metacognitivas para os alunos. Pensar em metodologias mais ativas, que coloquem o aluno para pensar junto, né? Tipo, aprendizagem baseada em problemas, rotação por estações, coisas assim. Define-se um cronograma, mas sabendo que ele pode precisar de ajustes. Flexibilidade. E a terceira etapa. Por fim, a avaliação propriamente dita. As ações que planejamos, elas funcionaram? Para responder isso, a gente precisa ter definido antes o que seria o sucesso. Quais são os indicadores? Indicadores. Podem ser o quê? Podem ser qualitativos, por exemplo, mudanças observadas na forma de ensinar, na participação dos alunos, na qualidade das perguntas que eles fazem. Ou podem ser quantitativos. Melhora em algum resultado específico, diminuição de erros comuns em um certo tipo de atividade. O importante é que sejam claros. E como coletar esses dados? Usando instrumentos de registro. A própria rúbrica pode ser um deles. Aquele registro 321 que falamos, pequenos questionários para os alunos, enfim, formas de capturar informações sobre o processo e os resultados. Aí vem a análise desses dados. O que deu certo e vale a pena continuar. O que precisa ser ajustado. O que a gente ainda não entendeu e precisa investigar melhor. E aí, o ciclo recomeça. Exatamente. Essa análise realimenta o processo, levando a um novo diagnóstico ou a um ajuste no plano. É o ciclo reflexivo em ação. Diagnóstico, planejamento, ação, avaliação, novo ciclo. E a tecnologia que a gente usa para tudo hoje? Como ela pode ajudar nesse processo colaborativo todo, ainda mais se a COP ou parte dela for online? A tecnologia entra como uma ponte, uma facilitadora da colaboração e da organização. O material até cita algumas ferramentas visuais, como o Miro, Padlet, Microsoft Whiteboard. Ah, conheço algumas. Elas podem ser usadas, por exemplo, para mapear as etapas do PIP de um jeito que todo mundo veja, para permitir que os colegas comentem, coavaliem os rascunhos dos planos uns dos outros, para compartilhar recursos, um artigo interessante, um vídeo, um exemplo de atividade e para acompanhar o andamento dos planos de ação do grupo. O Miro, especificamente, é citado como muito bom para criar esses painéis visuais interativos. Facilita a organização, né? Facilita a organização e, mais do que isso, pode ajudar no que o material chama de corregulação coletiva. O grupo se ajuda a manter o foco, a coerência do trabalho, fortalece o senso de comunidade, mesmo que cada um esteja na sua casa. A tecnologia como ferramenta de conexão e colaboração. Legal. Ver exemplos concretos sempre ajuda a gente a visualizar melhor, né? O material traz estudos de caso? Traz sim. Apresenta 3 exemplos de PIPs que foram desenvolvidos no ensino de Química, no ensino médio, um para cada série. Eles ilustram bem como essa combinação de metacognição do professor e o trabalho na COP pode gerar mudanças bem práticas na sala de aula. Conta um pouco deles. Claro. O primeiro caso, que eles chamaram de reações que contam histórias, era sobre um problema comum. Alunos que classificavam as reações químicas de um jeito muito mecânico, só decorando. A COP, então, pensou e desenvolveu uma sequência didática mais investigativa ligada ao cotidiano e usar uma rotina de pensamento simples para os alunos. Observar, levantar hipótese, justificar. O resultado foi um ensino mais focado no raciocínio químico, não na memorização pura. Interessante. E o segundo? O segundo, equilíbrio em movimento. Focava na dificuldade dos alunos em prever como um equilíbrio químico se desloca quando a gente mexe em alguma condição. A COP criou e ensinou explicitamente uma rotina metacognitiva para os alunos usarem. Se acontecer X, então vai acontecer Y. Por quê? A ideia era estruturar o pensamento. E funcionou. Os alunos passaram a construir justificativas mais completas, mais baseadas nos princípios químicos. Nossa, que legal ver a estratégia metacognitiva em ação. E o terceiro? O terceiro caso, moléculas que importam.
lidava com um desafio em química orgânica. Alunos que não conseguiam relacionar a estrutura das moléculas com as propriedades delas e, principalmente, com o impacto disso no ambiente ou na sociedade. A COP, nesse caso, montou um banco de estudos de caso e usou uma estratégia de aprendizagem conhecida, tipo KWL, o que eu já sei, o que eu quero descobrir e o que eu aprendi, para guiar a análise dos alunos. O resultado foi uma compreensão mais profunda dessa conexão entre a química e o contexto social e ambiental. Muito bom ver como aplicaram. Sim. O ponto comum em todos os casos, eu acho, é esse. O professor saindo daquele papel de mero aplicador e se tornando um pesquisador da própria prática, que não espera a solução vir de fora, mas constrói conhecimento junto com os colegas e com os alunos. O PPR, nesse contexto, é a ferramenta que ajuda a organizar, a formalizar esse processo. Tem uma frase na síntese do material que resume bem: refletir, agir, analisar e replanejar, esse é o ciclo da docência viva. Olhando para tudo isso que a gente conversou, fica a impressão de que este módulo 3 oferece um caminho bem estruturado, né? Para educadores que querem sair um pouco do piloto automático. É uma proposta para repensar o próprio trabalho, a forma de colaborar com os colegas e transformar essa reflexão conjunta em ações mais conscientes e, quem sabe, mais eficazes lá na sala de aula através desse PPR. É exatamente. O PPR emerge não só como um plano, mas quase como uma experiência formativa que concretiza essa união tão falada entre o autoconhecimento, a metacognição e a força do coletivo da formação colegiada. É um testemunho da capacidade do professor de analisar criticamente, de agir com autonomia e de inovar a partir do seu contexto. E a ênfase que o material dá na coavaliação entre os pares e no uso de um portfólio reflexivo para registrar essa jornada reforça muito esse caráter formativo e transformador da coisa toda. É, sem dúvida, uma perspectiva bem potente para a prática docente. E isso me deixa aqui com uma provocação final, talvez, para quem nos ouve. Seja da área de educação ou simplesmente alguém que se interessa por como a gente aprende e ensina. Manda lá. Bom, se a ideia central é essa postura de professor pesquisador, né? De investigar a própria prática, qual seria uma pequena pergunta, uma microhipótese sobre o seu próprio jeito de ensinar alguma coisa ou até de aprender algo novo que você poderia se propor a investigar na próxima oportunidade? Algo simples, sabe? Testável no dia a dia, mesmo que de forma informal, só pelo exercício de olhar para o que a gente faz com um pouquinho mais de intenção investigativa. Fica aí a reflexão.